Olá, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Educação. Hoje nós vamos contemplar um conteúdo extremamente gostoso, né? Vamos continuar falando de dança. Hoje nós vamos falar um pouquinho das danças tradicionais. Mas eu queria dar o meu boa noite aqui para a galera de Betânia do Piauí, Caxingó. Eu não acredito que nós estamos com o polo de Caxingó hoje. Guaribas, Oeiras, Queimada Nova e Tanque do Piauí. Sejam todos bem-vindos. Com muita felicidade a gente começa essa aula. E detalhe, a gente também tem a galera do YouTube, que daqui a pouquinho a galera vai entrando aqui, tá bom? Mas sejam todos bem-vindos. Essa aula ela é toda para vocês. Vocês podem tirar as dúvidas, tá? Eu sei que tem muito aluno que tem uma certa dificuldade, uma certa preguicinha de ir lá no chat, né? Dar o boa noite, tirar as dúvidas, colocar aí as dúvidas de vocês. Vocês podem usar esse canalzinho, a galera de Oeiras, tá? Fiquei apaixonada pela cidade de vocês. Fiquem à vontade, podem utilizar o chat da melhor maneira possível, certinho, galera? Então, vamos falar hoje de danças tradicionais, mas antes da gente começar a falar de danças tradicionais, eu queria que vocês dissessem para mim aí, né, galera, dos nossos polos que estão aí, galera de Queimada Nova, Tanque, Guaribas, Caxingó, Betânia, o que são essas danças tradicionais, né? O que a gente pode relembrar aqui das danças, o que a gente tem aí de danças tradicionais, o que vocês sabem, né, sobre as danças tradicionais. O que são as danças tradicionais? Hein, galera? Então, galera, ó, nós temos hoje a nossa aula, objeto de conhecimento são as danças tradicionais, tá certo? O objetivo da aprendizagem vai trazer, a gente vai apreciar os principais movimentos de dança. E depois vocês podem pesquisar aí no YouTube, tá? Qualquer dança que a gente vai apresentar aqui para vocês, a gente vai trazer algumas possibilidades. E aí vocês podem pesquisar. Eu não conheço essa, eu vou dar uma olhadinha nessa, vou dar uma olhadinha nessa outra, para ver qual é que realmente é mais interessante. Beleza, galera? Então, meu povo, vamos lá para começar a nossa aula. Mas antes da gente começar, eu vou deixar aí essa dúvida aí com vocês. Dúvida nada, que vocês já são expert, vão me falar, galera de Morro do Chapéu. Digam aí pra mim, quais são as danças tradicionais que vocês conhecem? Eu conheço tal, eu conheço essa, eu conheço... Vou dar um exemplo aqui, eu conheço Zukalov. E aí vocês vão dizendo quais as danças que vocês conhecem, certo? Professor, eu posso falar de alguma dança da minha região? Depende. Vocês podem falar as danças que vocês conhecem, a gente vai analisar aqui para saber se elas são tradicionais ou não. Ok, galera de Currais, galera de Curral Novo, né? Sejam bem-vindos. Então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos dar só um minutinho aí para vocês responderem essa questão para nós. E a gente volta já já. Vocês vão me dizer quais são as danças tradicionais que vocês conhecem, beleza? Vamos lá. Aí eu perguntei para vocês quais são as danças que a gente pode ser considerado tradicional, né? Então a gente vai ter um repertório imenso de danças tradicionais.
E aí, galera, vocês não vão levar para o lado das danças folclóricas, porque aqui a gente está querendo resgatar aqui as danças que a gente considera as danças tradicionais, as danças de salão tradicionais, tá? Essas danças de salão tradicionais, ela tem uma característica diferente das danças de casal ou as danças de salão, tá? Mas antes da gente falar sobre essas danças, ok? Vamos só relembrar aqui quais são elas. Primeiro, galera, a gente tem ali na classificação das danças, nós temos o quê? Nós temos as danças clássicas. O que é a dança clássica, galera? Nós já tivemos essa aula aqui. Quais são as danças clássicas? O que é que nós chamamos de dança clássica? O que é a dança clássica, meu povo? Então, dança clássica é o que nós chamamos de balé clássico. Aí nós temos as danças folclóricas ou danças populares. Alguns autores dizem que folclórica é popular, tá? Eu não considero folclore como dança popular, eu considero folclore não do termo popular, mas como dança folclórica sendo diferente de dança popular, por algumas características que se diferenciam de fato, tá? Aí a gente tem as danças de salão ou as danças de casal, que também tem outra configuração, tá? Então a gente tem dança clássica, dança popular ou dança folclórica e dança de salão. E aí dentro dessas danças a gente vai ter aquelas que são tradicionais ou aquelas que têm aí todo o repertório que vai promover ali o contexto dessa dança, ela ser considerada tradicional, ok? Então, gente, bora ver o que é dança foxtrot. O foxtrot, ele é uma dança muito conhecida, tá? Principalmente ali na região americana, tá? Nos Estados Unidos, é uma dança que tem bastante repercussão. É uma dança bem antiga. E ela é uma das danças que trazem aí algumas vezes eu já falei aqui nas nossas aulas que a maior parte das nossas danças, elas vêm com a característica bem especial, principalmente em relação à sua origem. Por quê? Os países, eles foram colonizados, né, pelos africanos. Pelos africanos. Aí vocês vão me perguntar o seguinte: professor, então os países foram colonizados pelos africanos e, consequentemente, esses países trouxeram para dentro do processo de construção ali das danças, eles trouxeram a sua informação, eles trouxeram o seu remeleixo, eles trouxeram a experiência motora que eles tinham. Então, os africanos, eles colocaram muita raiz ali nas danças, né? As danças, elas têm muita influência, meu povo, da África. Eu até falei também que, por exemplo, aqui no Brasil, eu gosto de dizer que 98% das danças do Brasil tem raiz africana. Então, essa dança, ela imitava a raposa, né? Daí o nome Fox, que significa raposa. E ela traz aí na sua origem, tá, o ator Henry Fox, né, que foi um ator das comédias musicais em 1914. Ele criou uma dança que possivelmente foi chamada de foxtrot, né, para animar os espectadores do teatro de Nova York, ao som de uma música que é ragtime, né, que é um estilo de música norte-americana. Ok? Então, olha aqui os primeiros passos do foxtrot. Galera, vale muito a pena depois vocês olharem vale muito a pena vocês olharem o foxtrot posteriormente, tá? Quando acabar a aula, vocês vão lá
pesquisa Foxtrot no YouTube, que vocês vão encontrar aí muita coisa, certo? Então, apesar do surgimento aí dos Estados Unidos da América no início do século XX, foi apenas na década de 1930, somente em 1930, que o Foxtrot alcança, né, o seu apogeu. Isso foi exatamente por conta do que se vivia ali na Primeira Guerra Mundial. Oeiras, boa noite, galera de Oeiras, novamente. Santa Rosa do Piauí. Sejam bem-vindos. Gente, aí essa dança, ela foi desenvolvida ali nos Estados Unidos, tá? E só posteriormente ela alcançou ali a Europa. E na Europa, gente, a Europa é reduto de boa cultura, né? A Europa é reduto, para quem não sabe o que é reduto, é o local, tá? A Europa é o local ali de bastante expressividade, cultural. É um local que tem muita cultura, é um local que tem muita tradição, tá? Então, em 1920, quando esse Foxtrot chegou na Europa, ele não teve ali uma adesão a princípio, tá? Ele teve uma certa resistência, eles não viam essa dança com bons olhos, principalmente porque era do continente americano. Olha que doido, né? A Europa não aceitava muito bem o Foxtrot. Já na questão mais enérgica, mas pela beleza da dança, ela foi caracterizada aí por uma grande variedade, versatilidade rítmica, possibilidade de movimento, e ela acabou ganhando a popularidade. Mas não era bem vista, até porque, gente, eu vou explicar uma coisa para vocês. A Europa, ela tem, além de ser muito mais tradicionalista, né? Ela é muito mais tradicional. Ela guarda muito da frieza da Europa. Quando eu falo frieza, gente, eu estou falando de não ter a movimentação corporal do europeu é completamente diferente, por exemplo, dos americanos, dos latino-americanos, tá? Isso não quer dizer que eles não dancem, não é isso. É porque existem realmente eles são, a movimentação corporal deles é um pouco mais, vamos dizer, um pouco mais rígida, a forma que eles dançam é diferente, tá? Então, por exemplo, aqui tá ótimo, galera de Oeiras, aqui tá ótimo. Então, galera, quando a gente fala de Foxtrot, imagina o samba, né, que é cheio de movimento, cheio de expressão corporal e tal. Só para vocês terem ideia, imagina dançar samba e imagina dançar valsa. Quem ainda... porque a gente está acostumado a ver uma valsa dançada aqui no Brasil, ela é diferente do que é realmente o formato da valsa tradicional, tá? Então, o formato da valsa tradicional é muito diferente do formato aí que vocês estão acostumados a ver, tá? Então, tem realmente bastante diferença, ok? Então, galera... Então, essa Europa, quando viu esse novo formato de dança, ela ficou um pouco escandalizada, né? Tinha movimento, tinha ritmo, tava diferente, tá? Então, ao longo do tempo aí, né? Foi surgindo aí novas vertentes, foi surgindo aí variantes. Então, a partir daí, dessas variantes, teve ali uma divisão do Foxtrot, tá? Tem uma versão que eles chamam de versão mais lenta e a versão mais rápida, que é o Quick Step. O Quick Step, ele surgiu na Europa e lá na Inglaterra, tá? Ele teve a influência ali do Charleston, que é um novo ritmo, é um novo movimento também, que tem aproximadamente 48 a 52 compassos por minuto. Professor, isso quer dizer o quê? Que é um ritmo acelerado, ok? Isso é um ritmo bastante acelerado.
esse foxtrot, gente, ele aparece exatamente no novo contexto, tá? Que é no novo contexto, no nascimento aí de vários outros gêneros musicais, como, por exemplo, o ragtime, tá? O ragtime e o jazz. E o jazz, depois que o jazz é instalado, que o jazz surge, vai surgindo aí outras possibilidades, um novo formato de dança, tá? Um novo formato de dança, um novo formato de música, vai dando ênfase à música black, à música negra, tá? E vai surgindo ali várias coisas. Mas, galera, só relembrando, foxtrot é uma dança nascida nos Estados Unidos da América, uma dança americana. Chegando na Europa, ela teve ali toda a rebeldia da Europa em não aceitar o foxtrot, porque o foxtrot ele veio mais ritmado, ele veio com mais movimento, e a Europa não está acostumada muito com isso, não. Imagina isso aí lá em 1930, 1940. Europa cheio de dedo aí com esse povo, principalmente com o povo americano. Gente, o americano, ele é tão... eu lembrei agora de uma série que eu gosto de assistir, o Bridgerton, que é uma série que passa, se eu não me engano, no século XVII. Exatamente ali na Europa. E, gente, eu lembrei exatamente de uma série, de um pedaço da série que mostra um americano, né, que tenta dar um golpe lá na família e tal. E o americano é considerado como, vamos dizer, mais astuto, mais para frente, é completamente fora da moralidade, porque o americano ele tem outras concepções, né? Então, tal que os Estados Unidos da América é diferente aí de outros países, né? E em relação à Europa, vamos dizer que eles estão muito além, muito além. Não quero dizer que um é mais, que um é outro, eles estão além em determinados contextos, né? E para o europeu, o americano soava muito bizarro, soava um povo que não tinha muito, vamos dizer, um povo para frente do tempo. E eles não curtiam muito aquela ideia do americano lá nas terras, trazendo as coisas deles para a terra europeia, não. Tá? Então, eles ficavam meio receiosos. Então, aí surgiu, né, já na Europa, já surgiu o quick step, que é uma variante aí mais rápida. Uma variante que tem aí um andamento musical bem mais rápido. E nesse contexto também nasce aí o ragtime e o jazz. Então, gente, como é que se dança o foxtrot, né? Ele tem movimentos longos, contínuos. É uma dança de casal, é um par de dançarinos, ok? E eles fazem essa dança no sentido contrário ao do relógio. Eles fazem aquelas voltas contrárias. Okay? Eles utilizam toda a pista de dança. E eles sempre são bem recebidos, com bastante entusiasmo, porque a dança ela é extremamente elegante, ela é sofisticada, ela é linda. Tá? Quem não assistiu ainda, vai assistir, vai terminar essa aula, vai assistir lá o foxtrot para vocês conhecerem que dança linda é que é o foxtrot, né? E um detalhe muito importante, hoje o foxtrot ele é dançado pelas bandas de jazz, né? Galera que vai lá, pega o seu repertório com as bandas de jazz para trazer exatamente para esse contexto. À primeira vista, gente, a gente vai encontrar aí algumas pessoas que vão olhar o foxtrot e vai dizer, é uma variação da valsa, né? Mas não é. Existe, gente, na música, porque aqui está falando na parte aqui do nosso texto, na música existem os compassos, que a gente chama de compasso ternário, compasso quaternário, tá? E compasso binário. Esses compassos vamos dizer, uma divisão musical que dá o andamento da música, que é algo bem complexo eu falar para vocês agora, que vocês não têm a necessidade da gente aprofundar isso aqui nessa aula, ok? Mas assim, a valsa, ela é tocada no compasso ternário, ok? Já o foxtrot, ele utiliza o ritmo quaternário, ou seja, tem um outro tipo de andamento. A valsa é um pouquinho mais difícil, gente. Eu confesso para vocês que quando eu tocava sax, viu, gente? Era um ritmo que eu não gostava de tocar, valsa.
Todo mundo pensa assim, porque é valsa, é fácil, né? Não é. Não é de verdade. Eu, particularmente, eu nem gostava de tocar valsa. Porque eu gostava de tocar mais os compassos. Os compassos que eu mais gostava de tocar eram o quaternário e o binário. E o ternário, eu não curtia muito. Porque era de valsa. Então, eu já tinha uma certa, vamos dizer, uma certa repulsa ali com valsa. Não é que eu não gosto de valsa. Eu não gostava de tocar valsa. Tá? Valsa eu não gostava de tocar. Mas eu amo valsa, acho valsa perfeito. Tem umas valsas que eu adoro. Inclusive, eu tenho até uma valsa escrita por um maestro. Tem uma valsa, tem um choro. Mas eu gostava de tocar mais chorinho, uma música mais ritmada, uma música mais cheia de energia. Mas eu amo escutar valsa. Mas vamos para lá, gente. Vamos para frente. Então, dança, né? Como é que a gente vai dançar, né? Essa música, como eu falei para vocês, elas geralmente são acompanhadas pelas big bands, que são as grandes bandas, bandas de baile, que é chamadas grandes bandas, tá? E outra coisa, quem já assistiu aquele programa lá do Faustão, que não é mais do Faustão agora, né? Que tinha aquela competição Dança dos Famosos. Ele sempre traz foxtrot. Dá pra gente pegar algumas coisas e ver. Só, galera, o que eu falo daquela dança lá? Eu prefiro que vocês acessem outro tipo de dança e não aquela. Porque ali é uma coreografia montada para uma apresentação de TV. É bem diferente de você olhar uma coreografia de uma competição internacional de dança, porque lá não tira o componente mais importante, que é a dança em si, né? Ali, por exemplo, se vocês observarem, gente que sabe o que é um forró, né? Quando o pessoal vai dançar forró, parece qualquer outra coisa, menos forró, não é? Então, ali é uma coreografia montada para uma apresentação. Ali é uma apresentação de forró, que é diferente de uma competição de forró, né? Diferente de uma competição de foxtrot. Então, se você for colocar, procura ali o Campeonato Internacional de Foxtrot, ou Campeonato de Dança Internacional, e lá vai ter várias possibilidades para vocês olharem os grandes campeões, né? Quem dança bonita. Essa dança, gente, ela é extremamente elegante e ela ainda é muito tradicional lá nos Estados Unidos, ok? Então, galera, bem no início o foxtrot, ele era um ritmo relativamente lento, né? E a gente já viu que houve ali aquelas variantes. Hoje nós temos o foxtrot, o slow foxtrot. Slow, gente, é lento. Slow fox e o quick step, respectivamente, são essas variantes que a gente tem hoje, certinho? Então, galera, o Slow Fox, ele é uma dança muito elegante, ela é executada aí já no estilo mais de swing, é uma banda mais de jazz, uma banda, a gente chama de grande banda, big band, tá? E parece muito com a valsa, a gente já falou que existe ali diferença no ritmo, que é às vezes quase imperceptível, mas existe, certo? Então, gente, a gente tem, hoje em dia existem vários estilos desse ritmo. A gente tem, dentro do foxtrot slow, a gente tem o internacional, que é o internacional standard, o americano, American smooth, e o americano social. Então, dentro desse foxtrot, a gente tem ali as suas variantes, certinho? Olha aqui os estilos que eu vou apresentar para vocês. O que é o estilo foxtrot social americano? Ele é um dos mais dançados aí nos Estados Unidos, ok? Ele, particularmente, ele é adequado para dançar em uma sala lotada. Por quê? Porque ele não vai ter ali as suas dinâmicas, as suas variantes, que vai impossibilitar você executar. Pode também ser dançados com parceiros que não se conhecem, ou seja, não tem um hábito de dançar com aquela pessoa. Geralmente é um pouco mais difícil quando a gente não conhece o parceiro, tá? E esses parceiros, eles podem ou não ter tido muito treinamento formal, ou seja, é aquele... quando a gente pergunta assim, você sabe dançar forró? Não, eu danço às vezes só nas festas.
é exatamente esse foxtrot aí social americano. É o forró que a gente dança nas festas, que a maioria das pessoas dançam. É aquilo que eu sei que a gente chama de básico, tá? Então, por exemplo, a gente vai dançar forró na rua. Aí eu sei dançar o básico, ok? Então, sua característica, ela é definidora, né? Ela é que os dançarinos fechem os pés no final de quase todas as figuras. Então, o que significa isso, gente? Primeiro, o que é figura? Né? Vocês vão me perguntar, professor, o que é a palavra figura? O que significa, né? Figura. Então, galera, é o seguinte, figura é aquele passo, é o passo, é uma, vamos dizer, é a imagem que eu quero passar na coreografia. Por exemplo, quando eu digo assim, vamos fazer uma figura de um círculo, né? A gente vai fazer uma figura de um círculo. Vamos fazer uma figura vai e volta, vai e volta. Vamos dizer que é um triângulo. Então, quando eu digo assim, a gente vai fazer uma figura, a gente está dizendo que aquela coreografia ela tem vários formatos, ok? É o que eu quero mostrar da minha coreografia. É um formato que eu quero mostrar da minha coreografia. Então, toda vez uma característica do foxtrot é que ao final dessa coreografia ele junte os pés. Então, galera, esses dançarinos, eles vão avançando, né? Pela sala, eles vão deslizando ali pela sala e vão trazendo ali algumas figuras, ok? Então, eles vão apresentando ali algumas, vamos dizer, algumas variantes, algumas possibilidades da dança. Então, galera, quase todas essas figuras, quase todos esses passos, eles começam praticamente na mesma posição. Qual é a posição inicial do foxtrot? Os dois parceiros frente a frente, tá? Eles dançam de frente um para o outro. Na posição fechada, ok? O que é a posição fechada, gente? É quando a gente está fechado, mão e braço, os dois braços fechados. Quando a gente tem as duas mãos do parceiro conectadas pelo corpo, certo? E aí, nesse momento, o parceiro ele vai começar a movimentação com o pé esquerdo e, no caso, a mulher com o pé direito. Se o homem começa com o esquerdo, a mulher vai começar com o direito. Certo? E aí, em cada figura, ele vai colocando ali facilidade, né? Facilidade. Então, o líder, que é o homem, ele vai apresentar ali uma sequência dessas figuras. Ele vai colocar ali, vamos fazer passo básico com isso e aquilo e vamos colocando aqui na música. Dentro do foxtrot, só para vocês terem, a imagem que eu tô colocando aqui para vocês, gente, é isso aqui que a gente chama de fechado, ó, quando o casal está fechado. Só, galera, uma coisa que também as pessoas não sabem, o contato corporal, ele é desnecessário e geralmente não esperado. Não há contato corpo a corpo, né? Vocês estão, professor, mas eles não estão dançando juntos? Eles estão juntos, mas eles não estão grudados. Como, por exemplo, no forró, geralmente as pessoas dançam agarrados, né? No forró, existe uma certa distância, que é porque a gente não está vendo bem direito essa imagem. Então, como eu falei para vocês, existe aquele espaço que fica entre os dois bailarinos, que a gente chama de moldura, formada ali pelos braços. Esse formato, gente, é como se eles carregassem no meio deles uma bacia, que impossibilita eles ficarem perto, tá? Exatamente para evitar esse constrangimento social que na época que o foxtrot foi criado não era permitido. Então, esses parceiros, eles não se conhecem bem, né? É um estilo do foxtrot americano, é exatamente entendendo que você está ali para conhecer e dançar com outra pessoa, né? E aí você não precisa estar agarrado. E é um estilo que possibilita você desenvolver uma dança com mais tranquilidade, né? Com mais serenidade, com todo o respeito que existe.
O American Social Style é o único estilo que permite, em competições de dança, tá? Que eles pode haver iniciante, tá? E é exatamente, ele é conhecido como American Bronze Foxtrot, tá? Que é exatamente esse nível aí que chamamos de uma dança mais para iniciante, ok? Para competição de iniciante. Mas, galera, aproveitando aqui, alguém de vocês ou algum de vocês já assistiram uma competição de foxtrot? Alguém já viu alguma competição? Alguém já assistiu pelo menos ali a Dança dos Famosos e viu o foxtrot? Vou deixar aí 2 minutinhos para vocês me responderem, a gente volta já já. Bora lá, gente. Então, galera, algumas pessoas já assistiram, né? A gente sabe que algumas pessoas já assistiram o formato do Foxtrot, já presenciaram, né? A dança, ela realmente ela é bem atrativa, ela é bem energética, mas ela tem todo um caráter que é um caráter mais, vamos dizer, um caráter mais tradicional, é um caráter mais, vamos dizer que tem um formato de muito parecido, né? Como a gente já falou no formato da, lembra muito a valsa, um formato elegante. É uma dança extremamente elegante, tá? Então, uma dança que tem muita riqueza. Então, o estilo American Social, tá? Ele vai trazer aí de 6 a 8 contagens, que é uma contagem que a gente faz, uma contagem rítmica. E essa contagem, gente, entre os dois é uma das poucas dificuldades, né, potenciais na dança. Eu não vou aprofundar isso com vocês, porque vocês vão ficar um pouco perdidos nessa história de contagem, que é uma coisa que é bem técnica. Mas qual é a característica da dança? Então, a gente tem ali, dentro desse compasso, dentro do compasso quaternário, dentro do compasso binário, a gente tem um tempo. E dentro desse tempo, a gente vai colocando ali o que nós chamamos de passos. Esses passos, eles são feitos dentro de contagens. Existe a contagem dos tempos, que são obrigatórios para a gente aprender a dançar,
tá? A gente precisa entender ali o ritmo e precisa entender como é que faz, tá? E a partir desse entendimento dessa coreografia, aliás, a partir do entendimento dessa contagem, percebendo o ritmo, é que a gente vai criando a nossa coreografia, ok? Então, eu não vou explorar isso porque vocês vão ficar um pouco perdidos, né, com essa exploração. Mas, galera, só relembrando aqui, nós falamos do Foxtrot, que é um estilo de dança bem tradicional. Agora eu quero que vocês me digam que outro estilo tradicional a gente poderia falar aqui na nossa aula. Um estilo aí que é super tradicional, que vocês acham que é super tradicional. Que estilo a gente poderia falar? Bem, minha gente, que estilo a gente poderia falar? A gente tem aqui no Foxtrot também um estilo chamado internacional, tá? Que é o estilo britânico. E esse estilo, ele é muito utilizado na Europa. Ele é uma dança social, uma dança mais competitiva, ok? E a característica dele é que, nesse caso, os parceiros devem manter contato corporal o tempo todo. Trazendo aí uma variedade de passos, variedade de figuras, posições, tá? E é muito diferente, né? Ela é muito mais limitada do que no estilo norte-americano. Porque no estilo norte-americano não há esse contato, a gente já viu que o estilo é diferente, tá? Nesse caso aqui, os dançarinos vão se concentrar em criar uma imagem de um movimento suave e deslizante ao redor da pista. Né? Eles vão ficar o tempo todo deslizando, tá? É exatamente a dança, ela é uma característica suave e deslizante. Exatamente nesse contexto é que algumas pessoas acham que essa dança ela é igual ou parecida com a valsa, certo? Então, nesse contexto aqui, usando esse contato corporal, eles vão possibilitar a execução de curvas, né? Eles vão fazer os deslizes, vão fazer curvas. Eles vão usar ali todo o corpo, todas as curvas do calcanhar, eles vão girar muito, ok? Eles vão deslizar muito também e vão possibilitar essa execução da dança com mais qualidade, com mais suavidade no movimento, tá bom? Então, galera, é uma dança muito parecida com a valsa. Então, a gente poderia dizer que a valsa ela é uma dança tradicional, não é verdade? Então, galera, não tem dança mais tradicional. A gente falou isso aqui na nossa aula. A valsa ela é a dança uma das danças mais executadas em todo o mundo. Porque ela apresenta uma característica bem particular, bem interessante. A característica da valsa, gente, ela é exatamente aquele contexto de movimento abordado em todas as extensões do mundo, porque ela faz parte aí de um quadro, ela é reconhecida como uma dança que traz calmaria, uma dança que traz suavidade, traz leveza, e a valsa, ela é simbolismo, tá, de grandes celebrações. Então, por exemplo, no ABC das crianças, as crianças dançam valsa. Na festa de 15 anos, a gente dança valsa. No casamento, a gente dança valsa. A gente celebra com a valsa porque ela é uma dança imponente, tá? É uma dança tradicional. Então, a gente poderia marcar aqui como a valsa sendo uma dança muito importante, uma dança tradicional. O foxtrot também, tá? Então, a valsa, só pra gente finalizar, a valsa, ela é uma dança que tem aí toda a característica e toda a história ali na Alemanha, né? Na Áustria, na Alemanha. Tem uma história que a gente diz que é a valsa austríaca e a valsa alemã, que surgem em diferentes épocas, mas o contexto da valsa ele é único, ele é extremamente exuberante, traz toda a riqueza da história da valsa, né? Traz toda a riqueza ali da Europa, aquela Europa que é carregada ali de riqueza, de beleza, de
de significados, e uma dança muito, muito tradicional, tá bom? Então, gente, se a gente fosse falar aqui hoje, pra gente finalizar, duas danças bem importantes, que é a valsa, certo? E o foxtrot, que traz aí habilidades e contextos que são bem importantes para a história das danças tradicionais. E sem sombra de dúvida, né? Aí vocês vão falar assim, professora, mas eu pensei que o forró fizesse parte ali das danças tradicionais. Quando a gente fala de tradicional, gente, a gente fala de danças bem expressivas que estão ali num cenário maior, né? Num cenário bem grandioso, que abrange ali diversos países, diversos continentes. O foxtrot, a valsa são dois elementos bastante importantes aí para as danças, inclusive para essas danças de salão tradicional, certo? O forró, ele tem aqui sim a sua importância, mas ele não tem esse reconhecimento ainda, um reconhecimento gigantesco internacional. A gente não tem. Se a gente for falar de foxtrot em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão saber o que é foxtrot. E valsa, então, nem se fala. Não, galera? Então, por hoje, a gente finaliza essa aula. Fica aqui agradecida. A gente vai finalizando. Vamos encerrar. Mas a gente fica com o coração já desejando a próxima aula, não é? Beijos, até mais. Tchau, tchau, galera.